Gratidão. Somente aqueles que entendem que Deus é a sua própria consciência e que a partir desta consciência individual, mas ainda assim infinita, flui em todas as coisas, podem realmente conhecer o verdadeiro sentido de gratidão. A única e verdadeira gratidão é aquela que é sentida pelo dom do discernimento espiritual. Tudo mais é apenas gratidão pelas coisas. 3 vezes ou mais, Jesus alimentou as multidões. Ele alimentou 4.000, 5.000, 7.000. Hoje chamamos isso de um ato de grande filantropia. Não só ele alimentou as multidões, mas ele as curou e ensinou a verdade àqueles que podiam ouvir. Mas depois que ele alimentou as multidões ao lado do mar, ele sentiu uma sensação de que a mensagem não havia chegado ao seu povo, na percepção de que eles não tinham conseguido entender. Dizem-nos que ele os deixou e atravessou o lago, mas até lá as multidões o seguiram. Provavelmente eles o seguiram porque estavam com fome de novo e queriam mais pães e peixes. Ele deve ter reconhecido que pães e peixes eram tudo o que eles queriam, porque ele se virou e repreendeu-os. Você está aqui porque você recebeu pães e peixes ontem, e agora você volta por mais deles. Por que você não percebeu o milagre? Por que você não viu o princípio que produziu aqueles pães e peixes? Então alguns de vocês poderiam estar produzindo e multiplicando pães e peixes por si mesmos e não voltando para mim para serem alimentados? Quantas vezes ele curou as multidões? Quantas vezes ele curou os indivíduos? E quão pouca cura qualquer uma dessas pessoas manifestou. Quão grande foi sua tristeza quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, eu adoraria te contar e te mostrar, mas você não pode aceitar isso. Essas pessoas que ele havia curado e fornecido eram gratas. Elas eram gratas pelos pães e peixes, mas esse não era o tipo de gratidão que o mestre estava esperando. O mestre estava esperando gratidão por um princípio que ele estava mostrando e que eles não foram capazes de entender. Seus pensamentos estavam no efeito e não na causa. A tragédia de toda a missão de Jesus foi que muitos ficaram agradecidos pelos efeitos e tão poucos captaram a visão da causa, e por isso, muito poucos conseguiram sair e fazer o mesmo. No ministério do Mestre há um princípio demonstrado. É um princípio de vida, um princípio de cura, um princípio de suprimento. Enquanto você lê o Novo Testamento, veja se você não pode discernir o princípio que ele estava tentando estabelecer e também perceber que as pessoas que ele ajudou viram apenas o efeito deste princípio. Se Jesus tivesse sido meramente um trabalhador milagroso, se ele desejasse apenas se estabelecer como um grande homem, um grande professor, um grande curador ou um grande fornecedor, ele não teria que passar pela crucificação. Não haveria necessidade disso. Ele teria montado uma clínica e um ramo de clínicas para curar as pessoas e supermercados para supri-las, e apenas continuar a multiplicar as mercadorias nos mercados, permitindo que as pessoas viessem, participassem e fossem gratas. Teria havido uma profunda gratidão nos corações dessas pessoas, porque elas não precisariam mais cultivar o solo ou operar mercados de carne, mercados de peixe, mercados de vegetais. Quão fácil a vida teria ficado! Todo o necessário seria ir à loja onde Jesus estava multiplicando pães e peixes. O quão fácil teria sido ir às clínicas onde seus discípulos teriam se estabelecido e estariam dizendo: entrem e sejam curados, sem dinheiro e sem preço. Bem, pague um pouco se quiser, um pouco de amor, mas venha e se livre de todas as suas doenças. Nós faremos isso por você. Oh, as pessoas teriam sido tão gratas. Seja grato pelo princípio. E, no entanto, Jesus nunca tentou esse tipo de demonstração. Apenas 3 ou 4 vezes em todo o seu ministério multiplicou pães e peixes. Apenas algumas vezes ele curou as multidões. Se você notasse Jesus subindo e descendo pelas margens da Galileia, você não o encontraria procurando por pessoas doentes para curar. Normalmente ele passava direto por elas, mas elas corriam atrás dele chamando: "Oh, mestre, mestre, cure-me!" Sim, o povo dele estava grato pelos pães e peixes e teria continuado a sentir esse sentimento de gratidão
se ele tivesse continuado a dar-lhes efeitos, efeitos e mais efeitos. Mas esse sentimento de gratidão, uma gratidão por efeitos, não era o tipo de gratidão pelo qual ele estava esperando. Ele estava procurando a gratidão daqueles que poderiam discernir o princípio por trás do milagre. É esse mesmo tipo de gratidão que nós, neste trabalho, procuramos hoje. Não é a gratidão que leva as pessoas a vir e dizer: "Oh, isso foi uma bela cura, aqui está o cheque." Nós preferimos muito mais ouvir: "Essa foi uma bela cura, como foi realizada? Qual foi o princípio por trás disso? Ensina-me o princípio." Neste trabalho, é muito fácil despertar gratidão nos corações das pessoas. Nós ouvimos uma e outra vez: "Sua escrita é tão inspiradora. Você traz à tona histórias e incidentes espirituais. Você oferece um mundo de história e literatura espiritual, outras inspirações filosóficas e literatura metafísica." Não é uma coisa difícil despertar as pessoas para um estado de gratidão, mas o verdadeiro professor não está buscando esse tipo de gratidão. Sim, é bom que as pessoas sintam uma gratidão pela mensagem, mas a verdadeira gratidão que faz o professor espiritual se alegrar é o que vem daqueles que estão captando a visão e dizendo: "Obrigado, eu vi o Cristo. Obrigado, eu experimentei a própria presença de Deus e agora posso sair e fazer o mesmo que ainda seja apenas em pequena medida." Somos ensinados que os padres peregrinos vieram ao Novo Mundo para encontrar liberdade religiosa. Não há nada mais distante da verdade do que isso. Nossos padres peregrinos não vieram aqui por liberdade religiosa. Eles vieram para buscar uma oportunidade de pregar uma religião própria e fazer todo mundo se conformar com isso. No momento em que alguém ousou discordar de suas práticas religiosas, embora eles mesmos tenham sido dissidentes, esse alguém foi expulso da colônia. Houve pouca liberdade religiosa naqueles primeiros dias. Qualquer um que, como Roger Williams, não estava em conformidade com a religião estabelecida, foi exilado da colônia, porque os colonos não permitiam nenhum desvio de sua forma prescrita de adoração. Não é da natureza da maioria das pessoas querer liberdade religiosa. O que elas realmente querem é a liberdade de praticar sua própria religião e depois forçá-la ao resto da humanidade. Isso foi o que os colonos interpretaram como liberdade religiosa. No primeiro dia de ação de graças, os peregrinos deram graças, não porque eles tinham encontrado uma terra onde pudessem praticar a liberdade religiosa, mas porque eles haviam encontrado uma terra onde eles poderiam praticar sua própria forma particular de religião. Eles deram graças por um efeito, por algo no reino visível. Se a gratidão dos padres peregrinos fosse do tipo que estamos ensinando, teria sido por um princípio de liberdade real, um princípio tão universal, tão impessoal, que eles estenderiam igualmente a todos os homens. Então, sua gratidão teria sido pela causa, pelo princípio, pelo bem universal. Mas não foi esse tipo de gratidão. Foi por sua própria segurança, sua própria proteção e pelo direito de fazer o que quiser. Nós, no século XX, devemos examinar nossa própria atitude em relação ao agradecimento. Em vez de sermos gratos porque temos os Estados Unidos da América, que são comparativamente livres, nossa gratidão deve ser por um senso de liberdade espiritual que é dado por Deus e que nunca pode ser interferido por qualquer homem, cuja respiração está em suas narinas, nem por qualquer forma de governo que ele possa conceber. Os governos mudam, as administrações vêm e vão, e se a nossa gratidão repousa em uma satisfação por essas formas, e apenas em formas, podemos nos encontrar rudemente surpreendidos. As formas também podem facilmente mudar no nosso conceito de bom para o nosso conceito de mal. Portanto, em vez de sermos gratos pelo efeito, alguma forma humana de governo, nós, no caminho espiritual, aprendemos que nossa gratidão deve ser por um princípio de governo e pelo fato de que descobrimos o suficiente sobre o princípio para mantê-lo e sustentá-lo na consciência de indivíduos e coletivamente, de modo que nenhum homem ou grupo de homens possa derrubá-lo. Quando aprendemos isso, devemos aprender um maior sentimento de gratidão. É o mesmo com a cura.
Em vez de ser grato por uma cura física, ou grato porque sua renda foi duplicada através do trabalho de um profissional, ou grato porque o negócio é melhor, seja grato porque existe um princípio que fará essas coisas por você, e este princípio está disponível para você. Transforme sua gratidão em gratidão por ganhar uma compreensão do princípio que está envolvido. Houve um tempo em que se pensava que apenas os mestres tinham acesso a esse princípio. Um tinha que ser um padre, um rabino ou um ministro para conhecer este grande princípio de cura. Então, todos os outros viriam e diriam: "Oh, que maravilha você é! Por favor, faça-me estar bem, por favor." Hoje, este princípio de vida, que inclui o princípio da cura e o princípio da multiplicação dos pães e peixes, está disponível para você e para mim. Até os direitos autorais de nossos livros do Caminho Infinito são apenas para as palavras usadas na apresentação deste princípio, mas esse mesmo princípio pode ser declarado em suas próprias palavras, pelas quais você também pode garantir um direito autoral. Ninguém pode autorizar ou patentear a ideia da cura espiritual ou a ideia da multiplicação de pães e peixes. É um segredo aberto e está disponível para todos. Nossa gratidão hoje deve ser para que este princípio esteja disponível, seja conhecido e possa ser praticado. Certamente existem pães e peixes relacionados com este trabalho. Você, como indivíduo, deve ir para dentro do seu próprio ser e orar, orar e orar para que o Pai interior lhe revele o seu professor e o seu ensino. Você não será enganado se você entrar, orar e orar dentro do seu próprio ser. Volte-se para o Pai e diga: "Mostre-me meu professor, mostre-me meu ensinamento." Então, quando você é levado a algum ensinamento, fique com ele e não apenas porque você tem uma cura. Isto é bom, isto é ser grato. Não há nada melhor do que um sentimento de gratidão pelo trabalho que alguém fez por você, especialmente quando deu frutos. Mas há algo mais alto. Não fique satisfeito. Volte-se para dentro. Vá mais fundo. Se você recebeu ajuda, pergunte: "Você trabalhou este milagre. Agora diga-me como você fez isto. Mostre-me. Ensine-me." E se houver uma centelha espiritual em você, não demorará muito até você realizar os mesmos milagres. Se for difícil e demorar mais do que o previsto, seja paciente. Não é dado a todos compreender essa ideia espiritual rapidamente. Se você tem um intelecto bem desenvolvido, você pode aprender a mensagem muito rapidamente e depois ficar desapontado porque não funciona. Então você pode reclamar: "Eu sei tudo o que há para ser conhecido, mas eu não recebo a cura." Nesse caso, você não foi longe o suficiente. Você tem que ir fundo o suficiente até chegar a esse ponto onde seu coração é tocado, onde o seu espírito é vivificado, onde o Cristo vem à vida. Isso não é conseguido através de mera obtenção intelectual. Há outros que podem não entender tão rapidamente intelectualmente, mas que não fiquem perturbados sobre isso também. Muito desse trabalho é feito sem saber como é feito. O Cristo toca a consciência e o Cristo faz o trabalho. Em ambos os casos, seja paciente. Deixe seu coração dizer quando você encontrou seu professor, e então seja paciente. Permaneça no caminho e veja a visão desse princípio. Então você terá cumprido a missão que Jesus veio à Terra para provar. Ele não veio à Terra para multiplicar pães e peixes para as pessoas atingidas pela pobreza no mundo. Ele não veio à Terra para ser um médico para a humanidade. Jesus veio ao mundo para revelar o princípio do Cristo. Se você está satisfeito com qualquer coisa menos que esse princípio, você não está realmente interessado na missão do Cristo. Não há um professor de sabedoria espiritual ou um praticante a quem o Cristo tocou satisfeito apenas por multiplicar pães e peixes para ele ou para curar o seu corpo. O único objetivo e desejo do instrutor é fazer isso por você, para mostrar a você que esse é o princípio, que esse é o caminho. Você se lembra que quando João Batista estava na prisão e ninguém veio resgatá-lo, ele começou a duvidar se Jesus era ou não o Cristo? Durante anos ele pregou no deserto, dizendo às pessoas sobre Jesus. Agora, aqui, ele estava em uma masmorra e não lhe foi mostrada a saída. Ele mandou uma mensagem para Jesus.
Você se lembra da grande resposta de Jesus? Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Lucas 7, 22. Esse é o ministério de Cristo. Você percebe que ele não disse, sim, eu estou autorizado, aqui está o meu diploma. Sua resposta foi, os enfermos estão curados. Essa é a resposta. Quando seus males do corpo, da mente, da moral ou do bolso estão sendo curados, quando sua consciência está sendo elevada a um sentido de vida acima do material, então, quem quer que esteja fazendo isso para você, está mostrando o princípio, ou ele não poderia fazer isso. Nenhum professor ou praticante quer ser contratado em uma base mensal permanente para fazer o trabalho de cura espiritual para você. O que ele quer é que você diga, por favor, mostre-me o caminho. Então, a partir daí, é por sua conta. Eu nunca soube de um professor deste caminho que foi tocado pelo Cristo que não ficou ansioso para ensinar este princípio a qualquer um e a todos que o procurassem. Um professor se torna cansado só daqueles que continuam vindo a ele dizendo, bem, ontem foi o joelho esquerdo, agora é o joelho direito, e isso afetou o quadril. Nós, praticantes, amamos o trabalho de cura. Nós nunca superamos nosso amor por isso, mas nós amamos isso apenas por uma razão. E é porque às vezes isso leva nossos pacientes a dizer, sim, eu tive uma cura. Diga-me, como foi feita? Se por acaso qualquer um de nós se desenvolver no mais capaz curandeiro do mundo, você perceberá que, em toda a sua extensão humana, ele não poderia curar muitas pessoas. Seria apenas uma gota no balde, aquelas poucas centenas ou poucos milhares ou mesmo algumas dezenas de milhares que ele poderia curar. Mas se o indivíduo pode ser responsável por até mesmo 3 outros que vão para o mundo e fazer o que estou fazendo ou o que você pode estar fazendo, multiplicaremos nossa utilidade triplamente. Na verdade, mais de 3 vezes, porque cada um deles, por sua vez, poderia encontrar mais 3 e enviá-los para fazer o mesmo. Você vê o que essa pequena gota de consciência do Cristo poderia fazer pelo mundo através da multiplicação? É o mesmo com todo professor espiritual, é o mesmo com todo praticante espiritual. Não faz diferença sob qual bandeira estamos, ou se estamos sob qualquer bandeira, exceto o próprio Cristo. O ponto é que, se todos que puderem fazer um pouco de trabalho de cura ensinarem a apenas uma outra pessoa a fazer o trabalho de cura, em poucas gerações, o mundo não mais encontrará uma causa de guerra do que você ou eu teríamos motivo para brigarmos um com o outro. O Espírito enxuga qualquer desejo de lutar fora de nós, apaga toda intolerância, injustiça ou qualquer sensação de desonestidade ou sensualidade à espreita. Em outras palavras, aquele espírito que é solto naqueles que se reúnem para nenhum outro propósito, além de desvelar o Cristo, para nenhum outro propósito, além de aprender o verdadeiro significado da gratidão, esse espírito somente mudaria não apenas nossas próprias vidas e corpos, mas nosso relacionamento com as pessoas, com empregadores, com funcionários. Toda a vida da nossa comunidade seria transformada.